Olá, pessoal. Nessa nossa primeira aula, nós vamos comentar um pouquinho sobre o que é a lógica. Então, vamos definir, primeiramente, o que seria a lógica. Então, relembrando, a todos aqueles que já fizeram a disciplina de lógica em algum momento, ou já, ou estudaram por curiosidade. Temos aí a primeira definição. Está ligada normalmente, né, ao modo de pensar de um indivíduo em termos de racionalidade e coerência. Então, quando você trabalha com isso, você está sempre procurando o quê? A forma mais racional, a forma que vai trazer menos ambiguidade, né? Tudo em busca de uma verdade. É mais ou menos por aí, né? O estudo da lógica. Temos alguns, conceitos, né? Então, de alguns teóricos, inclusive que vocês têm também na bibliografia de vocês. Podemos relacionar a lógica com a correção do pensamento, pois uma de suas preocupações é determinar quais operações são válidas e quais não são, fazendo as análises das formas e leis do pensamento. Como filosofia, ela procura saber por que pensamos assim e não de outro jeito. Com arte ou técnica, ela nos ensina a usar corretamente as leis do pensamento. Vejam só, estamos definindo lógica de uma forma geral, né? Aqui tem uma outra, ok? Bem parecida também. E aí temos, lembra aqueles estudos sobre premissas, né? Premissas, conclusões, vejam só. Todo cachorro é mamífero, todo mamífero é animal. Portanto, todo cachorro é um animal, né? E aí temos outras, né? Outros argumentos aí, né? Outros exemplos, ok? Então, e aí sempre você está fazendo o quê, né? Uma validação, ok? Você formaliza uma afirmação. E você, então é isso o objetivo da lógica. Técnicas de formalização, dedução e análise, com o intuito de verificar a validade de argumentos. E aí nós vamos ver que isso tem tudo a ver com o que nós vamos ver da lógica aplicada à computação, né? A lógica aplicada à programação. Nós estamos sempre, fazendo testes, ou seja, fazendo validade de argumentos. E a lógica para programação. Agora nós já, reduzimos o nosso foco para o nosso objeto de estudo. Lógica para programação. E aí nós vamos ver o quê? Uma técnica de encadear pensamentos. Encadear o quê? Amarrar um ao outro, né? Para atingir um determinado objetivo. Necessária para desenvolver programas e sistemas, pois nos permite definir uma sequência lógica para a solução de um problema. Então, você organiza. Então, a sua atividade, você quebra ela, né? A ação que o programa vai fazer, você quebra ela em pequenas ações, né? Em pequenas operações. E coloca elas numa ordem lógica, obviamente, né? Para que ela seja realizada. Esses pensamentos podem ser descritos como uma sequência de instruções, como eu falei, né? Então, uma sequência de passos que devem ser cumpridos para você atingir um resultado final. E cada um, ou seja, ou seria cada um desses passos, né, necessários para a realização de uma atividade. E aí você tem aqui, então, as instruções, você tem alguns, né, conceitos como instrução como um conjunto das formalidades, instruções necessárias para elucidar uma causa, né, e pô-la em estado de ser julgada, que é mais ou menos bem vinculado como o que nós, vamos fazer lá no computador, e aqui ele dá já uma definição já bem específica voltada para a área de informática. Olha só, uma palavra ou expressão única que representa uma operação. E aí a gente começa a imaginar, então, um programa que vai somar dois números. Então, primeiramente, você deve receber o primeiro número. Depois você recebe o segundo número. Logo após você soma os dois e em seguida você apresenta o resultado da soma dos dois na tela. Houve uma sequência aí, né?
Então, cada uma dessas operações nós chamamos de uma instrução. E aí temos alguns cuidados que nós temos que seguir para construir, né? Colocar essa sequência de instruções. Uma ordem isolada não permite realizar um processo completo. É preciso de um conjunto de instruções colocadas em uma ordem sequencial lógica. Se eu começar pela impressão do resultado, por exemplo, e depois eu for receber o primeiro valor, eu somo e depois recebo o segundo valor, veja só, eu dei uma embaralhada na ordem. A gente não consegue fazer, né, o processo completo. Então, tem que ser executado em uma ordem coerente e elas isoladamente elas não fazem sentido. Assim como temos exemplo de para fazer um omelete. Então, primeiro nós quebramos ovos, batemos os ovos, colocamos sal, ligamos o fogão, colocamos óleo na frigideira, colocamos a frigideira no fogo, fritamos os ovos batidos e assim por diante. Se nós invertermos a ordem de algum desses passos, vocês podem bem imaginar qual será o resultado. Por exemplo, só quebrar os ovos ou só pôr o óleo na frigideira não é o suficiente para que nós façamos uma omelete. E aí nós falamos de ordens isoladas. E vamos alterar a sequência lógica. Se executarmos fritar os ovos batidos antes de bater os ovos, ou pior, antes de quebrar os ovos, a gente não vai cumprir. A omelete não vai ser realizada. Então, essas são as instruções, o conjunto de passos, não é isso? E aí vemos aí algumas situações onde nós utilizamos, né, sequências lógicas. Tá? Por exemplo, uma operação de somar, subtrair, comparar se é maior, se é menor, se é igual, se é diferente. Okay? Então, vimos então o conceito de instruções, né? Aí, bem. Okay. E o algoritmo? Opa! Então nós já entendemos o que é, né? Cada uma daquelas instruções. São um conjunto de operações que ela tem que ser colocadas em sequência. Okay. O algoritmo, ele é o todo. É o resultado final dessas instruções. Esse conjunto, desde o seu início, a sua sequência correta, até o seu final, até a conclusão da atividade que deveria ser feita. Esse é o algoritmo. Okay? Então, um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. Pode ser um programa que calcula dois números, soma dois números, pode ser um programa que faça uma folha de pagamento de uma empresa com 1000 funcionários. Uma sequência ordenada e não ambígua, ou seja, não tem como o programa interpretar de uma forma diferente. Não tem como ele fazer diferente daquilo como está lá. Ele faz da mesma forma, seja a primeira vez, seja a bilionésima vez. Ele vai fazer exatamente da mesma forma. E aí? E aí a gente lembra o seguinte, e algoritmo, eu queria deixar bem claro, ele não é algo exclusivo para a programação de computadores. Algoritmo também, essa sequência de passos, ela é utilizada nas mais diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, a área de química, a área da economia, né? Então, existem algoritmos. Eles desenvolvem algoritmos para eles atingirem um objetivo. Não necessariamente um programa de computador, mas eles sabem o fluxo, né, das operações que elas ocorrem para se atingir um determinado objetivo. Eu sei, por exemplo, uma sequência de passos que eu preciso fazer para eu conseguir ter uma substância ao final. Um produto químico, um componente que eu quero chegar ao final de um determinado processo. Eu tenho que adicionar um certo produto a uma certa temperatura por um determinado tempo, fazer um outro processo depois, adicionar mais um outro produto, fazer um outro processamento em cima dessa mistura. E se eu mudo a ordem, se eu mudo algum desses passos, eu não chego ao componente final. Então,
Então, essa sequência de passos nós chamamos de algoritmo. Tá? Então, um processo de cálculo, resolução de problemas semelhantes, né? Em que se estipula com generalidade e sem restrições as regras formais para a obtenção do resultado ou da solução do problema. Veja só, então a gente viu isso de uma forma geral. Ok? Então você formaliza, né, os passos para você, com sucesso, atinja o resultado final. E é assim como nós fazemos, né? Então vimos aqui algoritmo de forma geral. Agora vamos, né, trazer isso lá para o nosso contexto de lógica de programação. Algoritmo para a programação de computadores. Então, lembrando que há uma sequência finita de passos que leva à execução de uma tarefa. Então, e a gente tem que ser claro e preciso, ou seja, não dá, né, essa margem a ambiguidades. Por exemplo, seria um programa que soma dois números. Então, nós temos dois retângulos A, B e C. A gente escreve o primeiro número no retângulo A. Depois escrevemos o segundo número no retângulo B. Somar o número que está no retângulo A com o número que está no retângulo B e escreve o resultado no retângulo C. Ok, isso é um algoritmo para somar dois números. E vamos fazer coisas bem parecidas no nosso dia a dia aqui em lógica de programação. Aí lembrando, né, algumas regrinhas, né, que elas devem ser observadas quando da criação dos algoritmos. Os passos devem ser especificados com clareza e exatidão e devem ser realizados em cada uma das fases do processo a ser automatizado, bem como a sequência em que essas fases devem ser realizadas. Okay? Deve ser conciso e deve ter a sequência correta. A especificação da sequência ordenada de passos deve ser seguida para a realização de uma tarefa, garantindo a sua repetibilidade, que dá o nome de algoritmo. Aí fala sobre essa capacidade de repetição. É aquilo que eu falei. Eu posso fazer a primeira vez, eu posso fazer 1 milhão de vezes. Ele vai fazer exatamente da mesma forma. Depois que você formaliza isso através de um algoritmo. Ok. E aí, no nosso caso, para que servem os algoritmos? Ele serve como modelo para programas, pois sua linguagem é intermediária à linguagem humana e às linguagens de programação, sendo então a boa ferramenta na validação lógica de tarefas a serem automatizadas. E aí vamos lá, aqui tem uma coisa interessante para a gente comentar, ok? Pessoal, seguinte, como a gente vai comentar mais um pouco, né? Já deve ter comentado bastante. Os computadores eles não utilizam a nossa linguagem. Ele utiliza a linguagem binária. Por que os computadores trabalham com linguagem binária? São equipamentos eletrônicos, trabalham com pulsos elétricos e lá no núcleo disso existe passagem ou bloqueio de corrente elétrica. Né? A gente começa a imaginar então que seria um código onde a passagem ou ausência de corrente elétrica representando 0 ou 1. E ele trabalha melhor, ele foi concebido para trabalhar com binário. Ele foi concebido para trabalhar, né, com pulsos elétricos. Mas ele faz muito bem, ele é extremamente preciso, extremamente rápido. Okay? Mas ele não fala a nossa linguagem. E nós falamos o quê? Nós falamos, o nosso sistema numérico tem decimal, tem 10 dígitos. E nós combinamos ele para fazer todos os números que nós precisamos, fazendo com os dígitos de 0 a 9. E nós temos um alfabeto, nós temos um conjunto de símbolos. E o computador não, o computador ele tem apenas 0 e 1, ele tem apenas 2 algarismos, né? E tudo que ele precisa, ele vai fazer codificando em sequências utilizando esses dois algarismos, 0 e 1. E aí, como a gente vai se comunicar com ele, primeiramente, né? Então, veja só, a gente não consegue programar em nossa linguagem. Computador, leia o primeiro valor. Computador, leia o segundo valor. Computador, some os dois valores. Computador, escreva na tela o resultado. O circuito eletrônico do computador não está preparado para receber essa nossa linguagem, né, e responder a ela. Então, ele tem uma linguagem binária. Nós temos a nossa linguagem
Português, alfabeto, sistema numérico decimal. Ok. Então, para você programar um computador, então, é necessário, então, um outro programa, né? É um programa que nós chamamos o quê? De uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação ela vai receber essa nossa sequência de instruções, né? Ele vai receber essa sequência de instruções, ele conhece essa sequência de instruções, ou seja, essa linguagem de programação, digamos que ele é um tradutor, ele entende, digamos, é um intérprete entre os dois, entre o programador e a máquina. Então, ele conhece essa nossa sequência de instruções e ele conhece a linguagem do computador. E ele recebe essa nossa sequência de instruções, ele analisa ela do início ao fim, ele responde para você se está ok aquela sequência, e em seguida ele traduz aquilo para o computador. Então a linguagem de programação, ela traduz aquela nossa sequência de instruções para a linguagem do computador. Ok. Mas aí, mesmo a linguagem de programação, esse intérprete, ele não recebe os nossos comandos exatamente como a gente fala. Ele exige um conjunto de regras. Ok? Então, mesmo para esse intérprete, eu tenho uma forma de conversar com ele. Então, eu tenho uma forma como eu organizo as minhas ideias para mandar para o intérprete, que é a linguagem de programação. E como é essa forma de organização? Ok? Então, essa forma de organização, as minhas ideias organizadas da forma como o tradutor, o intérprete, no caso, a linguagem de programação, essa sequência organizada, essas regras, que é de uma linguagem muito próxima à linguagem humana, são os algoritmos. Ok? Então, o algoritmo é isso, a sequência de comandos numa linguagem muito próxima à linguagem humana. Ok? Que isso, a partir dela, ok? Com essa organização, você consegue aplicar isso a qualquer linguagem de programação que você tiver. Então, você pode usar PHP, linguagem C, Java, Python, ok? Mas você precisa construir essa sequência. Você precisa conhecer as regras de como você faz a sequência de comandos. Só a partir disso é que você conseguirá colocar a sua sequência de comandos em uma linguagem de programação. Aí, aí vamos colocar algoritmo. Então, vamos ver a forma descritiva, nessa sequência de passos, como o programa ele vai ser desenvolvido, ele vai ser executado. Ok, pessoal? Então, o nosso algoritmo a gente vai escrever em português. Inclusive, no nosso caso, a gente chama quase uma linguagem de programação, mas não é, né? Nós utilizamos um algoritmo que a gente usa o Portugal. Portugal é onde a linguagem que nós utilizamos para construir os nossos algoritmos. O Portugal não é uma linguagem de programação, mas vocês vão ver que ela está muito próxima, ela está parecida com qualquer outra linguagem, com as principais linguagens de programação. Seria o quê? A ideia apenas de você traduzir para uma linguagem ou outra. Então, eu tenho todo o meu código em algoritmo, né? Eu tenho minha sequência de passos em Portugal, seria o português estruturado, o português dentro das regras da lógica de programação. Na verdade, eu só pego aquilo e transformo em uma linguagem, né? Porque quando eu mando ele receber o primeiro valor, por exemplo, eu tenho uma forma de escrever isso em PHP, eu tenho uma forma de escrever isso em Java. Quando eu mando ele somar dois valores, eu tenho uma maneira como eu quero que ele faça isso em Delphi, eu tenho uma forma de pedir para ele fazer a mesma coisa em linguagem C. Mas a ordem como estava no algoritmo, para qualquer linguagem de programação, vai ser seguida aquela mesma sequência. Os cálculos vão ser os mesmos, a sequência lógica vai ser a mesma. O que vai mudar é como cada linguagem vai chamar cada item, cada instrução daquela que eu coloquei. Ou seja, é como se fosse um idioma diferente. Na prática é isso. Então, são idiomas, numa analogia, são idiomas diferentes, mas estão fazendo tudo que está lá dentro do algoritmo.
e da mesma forma. Então, e aí onde nós chegamos? Onde está o objetivo da nossa disciplina? O que que nós vamos fazer? Vamos aprender a escrever algoritmos. Vamos aprender a escrever essas instruções lógicas. Conseguir encadear nossos pensamentos. Construir instruções que, numa determinada sequência, atingem o objetivo final. Então, ao final dessa disciplina, nós teremos aptos a escrever algoritmos para as principais situações dentro da programação. E aí vocês estarão aptos a aplicá-la a essa lógica, a qualquer linguagem de programação que vocês vão ver em sequência no curso de vocês. E aí temos aí, né, características do algoritmo, né? Deve ter um início, ter um fim, não dar margem à dupla interpretação, ter a capacidade de receber dados do mundo exterior e poder gerar informações de saída. Então, ele entra informações, ele processa e ele sai. Entrada, processamento e saída. Você não faria sentido, né? Você mandar informações do computador e você não receber nada dele. Ser efetivo, todas as etapas devem ser alcançadas em um tempo finito. O algoritmo tem que começar e tem que acabar. Ele não pode ficar infinitamente processando sem ter uma finalização. Como o algoritmo aí, né? Trabalhar pela manhã. Então, primeiro você acorda, toma banho, veste-se, toma café, tira o carro da garagem, vai para o trabalho. E aí você pode o quê? Aí tem as especialidades dentro de cada uma dessas instruções. Ela pode se quebrar em subinstruções. Então, como tomar banho? Você tira a roupa, liga o chuveiro, molha o corpo, ensaboa, se enxágua, desliga o chuveiro e veste-se. Né? Vamos lá. E aí, vamos ver aí as formas de como a gente representa um algoritmo, como a gente constrói ele. Ok? Que é a forma que nós vamos mais utilizar no durante o nosso curso, que seria que é a principal e que está mais próxima, né, da linguagem de programação, que é a descrição narrativa. Ou seja, o algoritmo ele é escrito passo a passo, todas as tarefas, na nossa língua mãe, no caso o português. Ok? Ou que nós chamamos de Portugal. Esse é o Portugal, descrição narrativa de um algoritmo. Ok? Uma outra forma seria os fluxogramas. Então, você coloca isso de uma forma gráfica. A ordem, né? E você tem formas gráficas para representar entradas, para representar cálculos, para representar saída de dados, para representar condições, repetições, ok? Então, os mais diversas operações que podem ser feitas no algoritmo. Mas isso graficamente, através de pequenos símbolos que você vai, né, colocando nele em sequência e constrói o seu algoritmo. Eu diria o seguinte, aqui tem por exemplo, alguns, né, é o fluxograma que a gente vai utilizar na maior parte do tempo, esse aqui. Tem esse aqui também que é o diagrama de Chapin. Vamos usar muito esse aqui no início. Vamos utilizar ele junto com a descrição narrativa. Por quê? Os fluxogramas eles ajudam a você entender melhor, né? Você desenvolver esse raciocínio lógico. Só no início. Eu vou dizer para vocês que numa analogia, eu vou dizer que seria aquelas rodinhas que tem na bicicleta, de bicicleta infantil. Então você coloca a criança para andar na bicicleta, tem aquelas rodinhas laterais. E ela vai andando com as rodinhas laterais, vai aprendendo a andar de bicicleta. Um belo dia você tira as rodinhas e ela passa a andar sem a ajuda delas. Porque já entende, já sabe se equilibrar na bicicleta. É mais ou menos por aqui. O fluxograma ele é mais fácil para você construir as sequências. Porém, logo depois eu vou tirar essa rodinha, que vocês vão ficar apenas na narração descritiva, no Portugal. Algumas verdades sobre algoritmos que é importante também colocar para vocês, porque para vocês não caiam, né, em alguma dessas armadilhas aí. Ok? Nós temos livros lá na biblioteca com 500 e tantos algoritmos respondidos. Né, algoritmos resolvidos. Tem um problema, ele tem lá e descreve a resolução. Ok? Você aprende a fazer aquilo ali? Não. Você só aprende, pessoal. Você não aprende copiando algoritmo. Então, eu posso dar algoritmos, 500 algoritmos aqui, mostrando para você do slide. Você copia aqui, bota lá no editor, roda ele, testa tudo bonitinho. Você não aprendeu algoritmo. Estudando, pegando esse livro e decorando os 500 algoritmos, você também não vai aprender.
Ok? Você só aprende construindo algoritmos e testando algoritmos. Como? Então você tem que ver o problema e raciocinar como você vai resolver aquele problema. Então, você tem que se deparar com a situação e construir na sua mente uma sequência para resolver aquele trabalho, aquela situação. Se você não fizer isso, você não vai aprender. Então, é, sempre esse conselho para vocês, ok? Construam e testem. Depois você vai linha a linha do seu algoritmo e vai testando. Vai vendo se os resultados batem com aquilo que você esperava. Né? E aí, rapidamente, aí a gente conclui o quê? Com um programa de computador. Olha só. Uma coleção de instruções que descreve uma tarefa a ser realizada pelo computador. Ou seja, não, o programa é um conjunto de instruções. O tempo pode ser referência ao código-fonte, escreve alguma linguagem de programação, ou ao arquivo, né, que contém a forma executável. Mas olha só, vamos resumir isso aqui. Ó. Você tem um algoritmo, que é a sequência de passos. Você mandou aquilo ali para uma determinada linguagem de programação. Ela é o intérprete dos dois. Vai pegar aquele nosso código naquela linguagem que você escreveu e vai transformar aquilo ali numa linguagem do computador, numa linguagem de máquina que você não entende. E aí o que ele produziu, o resultado que a linguagem de programação produziu, é que nós chamamos de programa. Né? Esse efetivamente vai ser, né, executado pelo computador. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Ok? Entender um pouquinho de lógica, entender o que é instruções, o que são algoritmos, né? Linguagem de programação e, finalizando, né, o resultado de tudo isso, ao final, que nós temos o quê? O programa que vai ser executado pelo computador.